Será que tá gravando? Ah, agora sim, a gravação foi iniciada. Muito bem, bom dia, pessoal. Antes da gente começar a nossa segunda aula, praticamente, eu queria aproveitar para parabenizar as moças. A gente só tem uma moça aqui online, mas acredito que o resto das moças vão assistir depois. Parabenizar pelo Dia da Mulher. Eu acho importante a gente lembrar dessa data, né? Foi na segunda-feira, mas é importante a gente lembrar dessa data, que é uma data de luta, é uma data que a gente não pode esquecer, não pode deixar passar em branco. As mulheres, por muito tempo, tiveram seus direitos privados e a gente está cada vez conquistando mais. Até não muito tempo atrás, as mulheres não tinham direito nem a estudar, então, se a gente está aqui estudando, é porque a gente conseguiu esses direitos, lutaram por esses direitos e a gente conseguiu. Então, a gente tem que aproveitar e sempre lembrar da importância dessa data. E aí fica meus parabéns para todas as mulheres e que a gente consiga sempre conseguir mais e mais direitos até a gente ter uma sociedade igualitária. Parabéns para mim também, uhul, viva nós, viva as mulheres. E hoje nós vamos dar continuidade. Deixa eu até abrir o nosso slide velho aqui para nós. Cadê? Introdução. Só para a gente relembrar, certo? Eu já tô lendo lá as atividades de vocês, ainda não devolvi nenhuma, mas em breve vou devolver todas. Na última aula, só pra gente... Ai, meu Deus, vou espirrar. Aí, não sou só eu que tô morrendo aí, pelo menos. A gente viu usos da língua, certo? Saúde. Oi? Saúde. Obrigada. Não é Covid, não, é rinite, tá, gente? Sempre esse horário da manhã eu espirro, coça meu ouvido, a garganta, é tudo alergia. Na nossa última aula, então, a gente viu a diferença entre descrição objetiva e descrição subjetiva, certo? E aí a gente descreveu aqui essa imagem, né, a Luísa, e aí a gente viu a descrição objetiva. Luísa dorme, o sol entra pela janela, esquenta e ilumina o quarto. Luísa pestaneja, então acorda e fica olhando o teto. E aí a gente tem a descrição subjetiva. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja, abre os olhos finalmente e deixa-os parados no teto. Aos poucos, o dia vai lhe entrando pelo corpo. E aí a gente viu que a descrição objetiva, ela é imparcial, ela é direta, ela não tem opinião, não tem sentimento, e a descrição subjetiva, ela tem adjetivos, ela expressa sentimento, ela expressa a opinião do autor, e aí a gente tem isso daqui, ó, figuras de linguagem, certo? Então, o nosso tema da nossa aula de hoje são as figuras de linguagem. Vou abrir o slide das figuras de linguagem. Assim que eu achá-lo aqui nesta bagunça. Peraí. Agora sim. Apareceu aí para vocês? Ainda não. Não? Se aparecer, vocês me avisam, tá? Porque eu tô perdida aqui. Mas que te achou? Que figuras de linguagem. E agora, foi? Agora apareceu, dona. Obrigada. Muito bem. Então, a gente ainda está falando de usos da língua, certo? Como a gente viu lá na nossa primeira aula,
a gente usa a língua, né? A gente aprende português. Lembra que eu fiz aquela pergunta lá? Por que a gente aprende português na escola se a gente já fala português, né? A gente aprende português na escola para a gente aprimorar a nossa língua, para a gente falar corretamente. Porque quando eu estou trabalhando numa situação mais séria, por exemplo, eu não posso usar o meu linguajar do dia a dia, né, gente? Até nas minhas situações mais entre amigos, entre família, essas coisas, não tem problema. A gente não precisa ser aquele mala que fala certo 100% do tempo. Mas a gente tem que saber o certo na hora de escrever uma redação, na hora de escrever um e-mail corporativo. A vida adulta, ela tem muito disso, ela pede muito isso da gente, dependendo aí da área onde a gente vai trabalhar, mais importante ainda. E uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro o quanto a língua portuguesa é importante é com relação, por exemplo, à nossa Constituição brasileira. Alguém aqui já pegou a Constituição brasileira de 88 para dar uma olhada, assim, para ver, para ler? As nossas leis, os nossos direitos. Alguém já pegou para ler um trecho da Constituição? Não, Dani. Não? Ninguém aqui? Enfim, se vocês não, se vocês pegam a Constituição brasileira, né, que são os nossos direitos, vocês vão ver que ela é sempre trabalhada numa linguagem extremamente rebuscada, extremamente formal. E aí, quando a gente não tem acesso a uma educação, por exemplo, de língua portuguesa, onde eu consiga entender esse discurso tão formal, às vezes eu posso pegar aquele negócio lá, ler e não entender porcaria nenhuma. Ou seja, os nossos próprios direitos, entende? A nossa Constituição, ela é escrita numa linguagem extremamente culta. Então, é importante também a gente aprender a língua portuguesa de forma correta, justamente para a gente até ir atrás dos nossos direitos. Que é isso, por exemplo, que os advogados fazem. Quando você vê essa galera aí que vai fazer faculdade de direito e tal, você vê que eles estudam muito português, eles leem muito, justamente para ter esse entendimento profundo das leis, porque ela é escrita numa linguagem rebuscada. Então, a gente tem diversos usos da língua, certo? E aí a gente vai falar especialmente das figuras de linguagem. Figuras de linguagem, elas são... Cadê meu próximo slide? Elas também são chamadas de figuras de estilo e elas servem justamente para dar um estilo no meu texto, para deixar o meu discurso, o meu texto, o que eu estou descrevendo, que nem a gente viu lá na descrição subjetiva, mais bonito, mais bacana, mais compreensível, porque às vezes a figura de linguagem ela não é só para complicar, só para deixar mais rebuscado, mas também para transformar algo que era muito rebuscado em algo mais coloquial, mais fácil de entender. E aí, quando a gente está falando de figuras de linguagem, ela vai se classificar em figuras de palavras ou figuras semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou de construção, figuras de som ou de harmonia. E aí é bem simples, as figuras de palavra, elas vão ser sobre palavras, oh, não me diga. As de pensamento vão ser sobre o quê? Duvido vocês acertar. Pensamentos. Nossa, parabéns, cara, você é muito esperto. As figuras de sintaxe ou de construção são sobre a construção das frases, é sintaxe. E as figuras de som sobre o quê? Sobre o quê? Não sei isso aí. Tá difícil, né? Vou dar uma dica. Começa com um S e termina com ON. É som, então. Ah, arrasou, garoto. Então, as figuras de som são sobre som. Hoje, a gente vai focar aqui nas figuras de palavras e nas figuras de pensamento, porque senão fica muita coisa e vocês vão ver que dá fácil para se embananar com esse assunto, certo? Então, vamos lá. Figuras de palavras. Então, são figuras de linguagem, certo? Figuras de estilo que são relacionadas às palavras. Então, o que vai ser importante quando a gente está falando de figuras de palavras é eu prestar atenção nas palavras utilizadas na minha frase. Então, vamos lá para as figuras de palavras. Primeira delas, linda, maravilhosa, metáfora.
Metáfora é uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, eu tenho uma comparação, certo? Só que eu não tenho uma comparação explícita. Eu não tenho uma palavra, um termo comparativo que vai falar para mim que eu estou falando de uma comparação. Olha aqui meu exemplo. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa. A vida não é uma nuvem que voa. A vida é como? Eu estou fazendo uma comparação aqui. Só que eu não tenho o meu termo comparativo, certo? A vida é uma nuvem que voa. Quem me dá outro exemplo aí de metáfora? Vamos, gente. Uma comparação não tão explícita, sem termo comparativo. Ai, meu Deus. Ninguém pensando aqui. Beleza. A vida é uma nuvem que voa. Vou dar um exemplo bem bonito para vocês. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Olha só, é uma metáfora. Eu não estou falando não estou fazendo uma comparação explícita, não estou usando um termo comparativo. O amor é uma flor roxa. Não estou falando que o amor é como uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, certo? Ok, metáfora, meu povo? Ok. Belezinha. Próxima figura de palavra é a comparação. A comparação, ela é uma comparação. Oh, meu Deus. Chamada de comparação explícita. Então, ó, a metáfora é uma comparação implícita e a comparação é uma comparação explícita. Nesse caso, são utilizados conectivos de comparação, como assim, tal qual. Seus olhos são como jabuticabas, olha que lindo. A vida é como uma nuvem. O amor é como uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, certo? Então, a diferença entre comparação e metáfora é que a comparação, ela vai ter conectivo de comparação. Agora, vamos lá, vocês que me dão um exemplo aí. Seus olhos são como jabuticabas. Vamos, gente. Peraí. Exemplo de comparação? Isso. Peraí. Mas vai procurar na internet. Tô falando pra você pensar aí, meu filho. Seus lábios são como pétalas de flores. Ai, obrigada! Que lindo, adorei. Sim, como é? Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. Então, comparação. Pedestres são como os banhistas. Isso, então, comparação, certo? Metonímia, olha, começou os nomes bonitos, gente. Transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Quando a gente explica assim o que é uma figura de linguagem, ela fica meio esquisita, mas pelo exemplo fica fácil de entender. Costumava ler Shakespeare. Não significa que eu lia o Shakespeare, gente, até mesmo porque Shakespeare tá morto aí faz tempo, não é verdade? Eu não leio uma pessoa, eu leio o livro que a pessoa escreveu, eu leio as obras dessa pessoa, certo? Então, costumava ler Shakespeare. O que é isso? É uma metonímia, porque eu tô transpondo o significado, certo? Considerando parte pelo todo, autor pela obra. Então, costumava ler Shakespeare, autor pela obra. Costumava ler a obra do autor Shakespeare. Costumava ouvir
Jimi Hendrix, não significa que eu estava lá ouvindo Jimi Hendrix falar. Costumava ouvir a música de Jimi Hendrix, certo? Então, vocês agora, me dá um exemplo aí. Costumava ouvir Legião Urbana. Costumava ouvir Legião Urbana, as músicas de Legião Urbana, as músicas dos Barões da Pisadinha, certo? Então, autor pela obra. Catacrese, começou os nomes bonitos. Catacrese. Emprego impróprio de uma palavra porque não existe outra mais específica. É tipo já que não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Embarcou há pouco no avião. Gente, olha o nome, olha a palavra aqui. Embarcou. Essa palavra embarcar, ela é utilizada para barco, certo? Como que eu vou embarcar no avião? Se a palavra é para barco. Mas o que acontece? Existe uma palavra para avião, para entrar no avião? Enviou há pouco no avião. Não tem, não é verdade? Então a gente vai usar uma palavra imprópria, ele tem um emprego impróprio, tá errado, certo? Mas eu não tenho outra palavra mais específica. Então, embarcou no avião. Quem me dá aí mais um exemplo? Botou a calça? Botou a calça, exatamente. Você não bota, quem bota é galinha, não é verdade? Mas aí, no caso, eu tenho até vestir, mas faz sentido, eu não deixo de ser uma catacrese. Próximo, sinestesia. Eu adoro sinestesia e é muito utilizado em poesia. É uma associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais de mim. Olhos frios. Olhos, visão. Frio, tato. Não dá para eu sentir frio pelo olho, não é, gente? Então, o que eu tô fazendo? Tô associando sensações por órgãos de sentido diferente. Os olhos são relacionados à visão. Sentimento de frio, de calor é relacionado ao tato. Então, vou invertendo os bagulho aqui, olhos frios. Então, é uma sinestesia. Vocês agora, quem me dá um exemplo? Com suas palavras calorantes ergueu minha energia. Olha que chique! Com suas palavras calorosas, melhor. Ergui a minha energia, gostei. Palavras calorosas. De pensamento. Então, aqui terminamos as figuras de palavras, tá, pessoal? Metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia. Todas essas, então, são voltadas a palavras, certo? Então, ó, a metáfora, ela não tem uma palavra de comparação e a comparação tem uma palavra de comparação. A metonímia, ela também tem a questão de palavra, tipo ler Shakespeare. Catacrese, palavra imprópria. Sinestesia, palavras aí que não faz sentido, olhos frios. E agora a gente vai para as figuras de pensamento. E as figuras de pensamento são relacionadas ao pensamento. Oh, meu Deus, não acredito. E vamos começar pela hipérbole, uma das minhas preferidas, que é o exagero intencional na expressão. Eu quase morri de estudar, meu Deus do céu. Gente, alguém já morreu de estudar? Você não morre, meu filho. Não sei, não sei. Então, né, gente? Ninguém nunca morreu de estudar. Então, assim, não dá pra morrer de estudar, sabe? Quando eu falo assim, ai meu Deus, tô morrendo de fome, ai meu Deus, eu quase morri de vergonha. Então, isso é uma hipérbole, é um exagero intencional. Vocês, quem me dá um exemplo aí? Ah, dona, com essa daí eu me afoguei nas palavras, né? Se afogou nas palavras, meu Deus do céu. Perfeito, maravilhoso. Eufemismo, ele seria meio que o contrário. Aqui eu coloquei o eufemismo junto do litote, porque é muito fácil confundir um com o outro. Eu mesma vivia me embananando aqui. Mas olha só, o eufemismo ele é utilizado para
suavizar o discurso. Então, Manuel entregou a alma a Deus. Isso daqui tudo para não dizer assim na lata que o Manuel não morreu, né, gente? Então, para não falar assim que o Manuel morreu, a gente fala assim mais bonitinho, ele entregou a alma a Deus. Então, isso é um eufemismo, certo? Eu tô suavizando aí o discurso. Agora, a litote, ela é uma negação do fato a fim de abrandar uma situação. Então, a dica que fica é que geralmente a litote, ela vai estar relacionada ao não, a palavra não. Manuel não está mais nesse mundo. Também é uma, tipo, parece um eufemismo, porque eu não estou usando a palavra correta lá para falar Manuel morreu. Eu estou suavizando o meu discurso, mas nesse caso eu estou negando um fato, certo? Manuel não está mais nesse mundo. Manuel morreu. E aí, gente? Quem me dá um exemplo de eufemismo aí? Cíntia bateu as botas. Cíntia bateu as botas. Muito bem, bateu as botas. Uma das coisas que o gordo mais escuta são eufemismos. Imagina, você não é gordo, você é cheinho. Você não é gorda, você é bonita. Eu adoro. A pessoa fala, ai, dona, você não é gorda, você é bonita. Calma, gente, eu sou bonita e gorda. Aceita. E uma litote? Que me dá um exemplo de litote aí? Exemplo de litote. Isso é difícil. Manuel não está mais nesse mundo. Cíntia não se encontra em seu plano carnal. Olha que bonito. Caralho. Já não se encontra em seu plano carnal. Perfeito. É que eu não quero deixar genérico, tá ligado? Maravilhoso, maravilhoso. Ironia, ótimo também. Representação do contrário daquilo que se afirma. Eu nunca uso ironia, sabe? É uma coisa assim que não está presente. Mentira. É tão inteligente que não acerta nada, gente. Preciso nem explicar a ironia, né, gente? Quem me dá um exemplo aí? É tão inteligente que não acerta nada. Cadê um exemplo? Ih, Morri, porém passo bem. Porém passo bem. morreu, Mas morreu, mas passa bem? Não, mas acho que não encaixa. Eu acho que morreu, mas passa bem, ele tá mais aqui na hipérbole, né? Uhum. Mas, morreu, mas passa bem é uma forma de ironia. É tão rápido que uma tartaruga passa ele. Personificação ou prosopopeia, adoro também, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Gente, como que o jardim olha e não diz nada? Bom, ele não diz nada mesmo porque, né, é um jardim. Mas como que o jardim olha as crianças? Então, tô personificando algo que não é pessoa, ou seja, o jardim. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Vocês? Cachorro me sorriu um sorriso. Não entendi, amor. Repete, por favor. O cachorro me sorriu um sorriso. O cachorro sorriu pra você, que lindo. Ai, gente, mas tem cachorro que sorri mesmo, isso é verdade. O cachorro do meu ex, ele dava risada, era incrível. Você falava oi pra ele, ele fazia assim. Mó bonitinho, balançando o rabinho. E antítese e paradoxo, mais dois que dá para confundir aí. Antítese é o uso de termos, de palavras, de coisinhas
que tem sentido oposto, que tem ideia oposta. Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, eu tô aí com sentidos opostos, mas por meio de termos, certo? E o paradoxo, ele é o uso de ideias com sentido oposto, não apenas o termo. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Meu filho, como que você tá cego e vê? Não dá, né? Então, isso é um paradoxo. Vamos lá, antítese. Quem me dá um exemplo aí? Toda guerra finaliza por onde ela deveria ter começado, a paz. Todas as minhas manhãs sem você são como noites escuras, sei lá. Olha que lindo! Minhas manhãs sem você são como noites escuras. Olha, ele usou antítese e comparação. Maravilhoso, é um gênio. E um paradoxo, então? A vida aleijou meus sonhos, porém corro atrás dele todo dia. Sei lá. Olha que lindo! A vida aleijou meus sonhos, porém corro atrás deles todos os dias. É um aleijado correndo, maravilhoso, lindo. Lindo, 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 maravilhoso. E aí a gente tem a gradação, a apresentação de ideias que progridem de forma crescente ou decrescente. Então, ela é uma gradação. Um exemplo. Inicialmente calma, depois apenas controlada até o ponto de total nervosismo. Então, aí, ó, eu tô indo de calma até nervosismo, certo? Então, uma gradação crescente, certo? Ela tá indo pro clímax. Quem me dá um exemplo aí? De uma decrescente, vamos deixar mais difícil. Se eu usar minha própria frase aqui ao contrário, eu vou ter uma noção diferente. Inicialmente nervosa, depois controlada até o ponto de total calmaria. Ó, que bonito. Então, estava nervosa e foi acalmando, meditando. Certo? Certo. Agora vocês. Em meus livros me senti seguro. Ao começar da prova, me senti controlado. E no final me senti realizado. Olha que lindo! Nossa Senhora! Olha, você tá vendo? Você tá vendo? O MB chegando ali na frente? Meu Deus! Não é não, dona. Você sabe que eu sou horrível em português. Não, também você tá vendo isso daqui de novo, né, amigo? Se você não tivesse acertando isso daqui, eu ia dar na sua cara. Exatamente. É o mínimo que você faz, amigo. Cadê o caderno Não é nem do ano passado, né? Do primeiro ano. É do primeiro ano? Peraí, deixa eu pegar aqui. Ah lá, pronto, agora já era. Agora alguém segura esse garoto. Acho que eu toquei fora. Aí, tá vendo? Poxa, perdeu uma oportunidade, hein? Não, mas eu lembro. Pode ficar tranquilo. Oi? Eu lembro, pode ficar tranquilo. Essa aula é boa. Isso aí. E as provas, velho, você tem? Não, as provas não. Prova eu tenho certeza que não. Você acha que eu vou fazer prova nova? Ah, não, dona. Por que você não explicou, velho? Você acha que eu vou... Ah, Aí você ia reprovar de propósito. pô. Agora eu vou reprovar mesmo. Vai reprovar de novo só pra fazer pela terceira vez. Óbvio, óbvio. Deus Porque me não? livre, pelo amor de Deus, Marcos, não. Vamos lá. Apóstrofe. Gente, presta atenção nessa palavra, porque tem um monte de palavra parecida. Apóstolo são os amigos de Jesus. Apóstrofo é aquela vírgula que a gente usa em cima, que a gente usa bastante. Sinal gráfico. I'm hungry. Esse negocinho em cima é apostrofo. E apostrofe
Nossa, até babei aqui, olha. Ainda bem que tá online, senão era coronavírus para tudo quanto é lado. A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Mas o que é uma interpelação? É um pedido, é você falar para alguém. Tende piedade de mim, ó Senhor, meu Deus. Então é quando eu paro o meu discurso e falo, ou com o meu leitor, ou com alguém que não está no meu discurso, certo? Então, tende piedade de mim, Senhor. Ele também vai ter essa ideia de exagero, vai ser um pouco aí, um pouquinho de hipérbole, certo? Vamos lá, vamos lá, Marco. Vamos lá que você tá on fire hoje, rapaz. Bora, meu povo. Tire-me essa depressão, ó Senhor. Tire-me essa depressão, ó Senhor. Muito bom. Fácil demais. E to be continued, gente. Como eu disse para vocês, hoje, ó, já deu aí 35 minutos de aula. Isso para a gente ver figuras de palavras e figuras de pensamento, certo? Então, nos nossos próximos episódios aí, a gente vai ver figuras de sintaxe e figuras de som. Então, as nossas próximas atividades vão ser sobre figuras de palavras de pensamento. Vai ser pelo Forms, tá, gente? Bem bonitinho, com muita tirinha da Mafalda, porque é assim que vem no Enem, é assim que vem nos vestibulares, gente. Deixa eu encerrar aqui. Olha, temos mais gente. Quem que eu não dei bom dia? Raíssa, Vitor também não dei bom dia. Bom dia para quem tá aí que eu não dei. Carlos Eduardo, bom dia. Por que tirinhas da Mafalda? Por que muitas tirinhas? Porque é assim que vem do Enem, nos vestibulares, e figuras de linguagem é um dos assuntos que batata que cai, gente. Sempre cai essa bodega. Então, estudem aí com carinho, porque com certeza vocês vão dar de cara com este bichinho chamado figuras de linguagem aí em Enem, em vestibular, e é bastante importante. E as nossas atividades vão ser todas baseadas, com certeza, em Enem e vestibular, certo? Por meio do Forms. Só para lembrar vocês, então, galera, que ainda tem gente que não respondeu aquela pesquisa lá de 3 anos atrás, sabe, no começo das aulas. Gente, a pesquisa e a avaliação diagnóstica, elas não vão valer assim, nota. Tipo, eu não vou avaliar a sua avaliação diagnóstica, porque não posso fazer isso. Mas vai contar como nota de participação em aula. Então, gente, é só fazer. Gente, a pergunta lá, a pesquisa é só falar o que vocês preferem, mais fácil que isso, só 2 disso. Então, vai lá e participa. Coloquem no grupo lá de vocês, tá? Que tá valendo participação em aula, a pesquisa e a avaliação diagnóstica, para quem ainda não fez fazer. E a atividade também que eu passei na última aula sobre a foto, com texto comparativo, texto objetivo, texto subjetivo, pouca gente entregou. Então, gente, bora lá! Bora que ainda dá tempo. Tá bom, galera? E é isso. Qualquer dúvida, estou por aqui. Na semana que vem, então, vocês vão ter a semana para fazer a atividade, o Forms. Eu não sei se eu vou conseguir postar hoje o Forms lá, mas até amanhã no máximo. Não, amanhã vai ser complicado. Um dia eu vou postar, tá, gente? Mas podem ficar tranquilo que o prazo também vai ser junto com o meu atraso. Eu não vou ser injusta com vocês. Mas é isso. Aí, então, semana que vem vocês vão ter esse tempo para fazer a atividade. E aí, na outra semana, nós nos vemos novamente. Belezinha, galera? Ok, dona. Lindo, maravilhoso! Logo, logo essa aula vai estar lá no YouTube para vocês verem lá, tá bom? Beijo, galera! Bom dia para vocês, um bom fim de semana, uma boa semana e a gente se vê daqui 15 dias. Qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada, amore. Qualquer coisa que vocês precisarem,
é só dar um berro que a gente responde, ok? Beijo, galera. Tchau, dona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, não. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.